Eu quero convidar você agora a acompanhar comigo esse assunto aqui, ó. Os órfãos do feminicídio. Todos os anos, perto de 4.000 mulheres são vítimas de feminicídio no Brasil. Um crime geralmente cometido pelos companheiros, muitas vezes até na presença dos filhos. Crianças e adolescentes que terão a vida marcada para sempre, pois perdem ao mesmo tempo a mãe, que morre, e o pai, que acaba acusado do assassinato. É a história dessas pessoas que o Balanço Geral conta a partir de agora. Além dele ter acabado com a vida dos filhos dele, com a vida da minha mãe, acabou com a própria história da vida dele. E minha vida foi fundo do poço. Eu desisti de viver, tive depressão, bati carro. Eu nunca imaginei viver sem minha mãe. Nunca imaginei ficar sem ela. A raiva que eu vou ter por ele vai ser pelo resto da minha vida. Eu sei que para mim foram muitos difíceis, dia de pais, dia da mãe. O sentimento do Gilmar não é muito diferente do que de milhares de pessoas que perderam as mães pelas mãos dos próprios pais. Crianças e jovens que passaram a vida inteira sem a figura materna e as lembranças praticamente não existem. Por ano, o feminicídio deixa mais de 2.000 órfãos, isso só no Brasil. No caso do Gilmar, são mais de 30 anos vivendo quase que um pesadelo. Não ter nenhuma imagem da mãe que foi morta pelo pai e dele ter uma lembrança rápida de uma única visita na prisão. Minha tia até me levou no presídio do AU na época para a gente visitar ele na prisão. Mas depois, acho que ele cumpriu a pena dele e sumiu. Foi pelos jornais da época que o Gilmar ficou sabendo da história dele, do motivo de crescer sem pai e sem mãe. Quais são os aspectos de doenças mentais para órfãos do feminicídio? São depressão, alcoolismo e suicídio. Então eu tive todas essas doenças que são mentais, né? Outro órfão do feminicídio é o Rafael. Ele perdeu a mãe recentemente pelas mãos do namorado dela. O crime foi cometido em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba. A irmã do Rafael é filha do homem que matou a mãe dele, Tatiane Borges de Oliveira. Mas a criança não sabe o que realmente aconteceu. Ela sai lá pra fora, daí olha pro céu e fala: mãe, desce daí, essa brincadeira já tá ficando muito triste já. E isso daí, querendo ou não, parte o coração de qualquer um. O Gilmar é o mais novo de 7 irmãos. Ele tinha pouco mais de 1 ano quando a mãe foi assassinada em Curitiba. Ele sabe o que um crime de feminicídio causa em uma família inteira, porque no caso dele, os irmãos foram separados e cada um foi para uma família diferente. E isso afetou psicologicamente todos os irmãos, né? Porque quando o fato aconteceu, eu e mais 2 irmãos ficamos 20 dias no estado de menor, que era o antigo CEDIT, né? Até minha tia pegar a guarda da gente. O próprio Gilmar teve inúmeros problemas durante a adolescência. Reprovou várias vezes na escola e conheceu o alcoolismo, que o assombra faz tempo. Eu comecei a beber com 13 anos de idade. E com 18 anos de idade eu fui internado no hospital de alcoólatra. Então imagina, um menino jovem com 18 anos de idade, eu tomava 2 litros de pinga por dia. Eu bebia todos os dias. Eu adquiri essa doença do alcoolismo. Então hoje faz 2 anos que eu não bebo. Já o Rafael é o filho mais velho e agora sabe que vai ter que ajudar a irmã mais nova a superar tudo isso. Querendo ou não, agora eu tenho que cuidar dela, agora tenho uma responsabilidade maior de cuidar dela, porque, querendo ou não, eu sou como um pai para ela. De acordo com o levantamento feito pela Polícia Civil do Estado do Paraná, somente no primeiro semestre de 2020 foram 11 casos de feminicídio só na cidade de Curitiba. Mulheres que tentavam sair de um relacionamento abusivo dos companheiros ou até dos ex-companheiros. E na maioria das vezes, essas mulheres tinham filhos e que agora vão crescer sem o pai e sem a mãe. Essa advogada que atua no combate à violência contra a mulher e que atende também órfãos do feminicídio, conta que a possibilidade de um jovem que passou por um trauma assim também ser um potencial agressor lá na frente é grande. E por isso é preciso dar suporte e atenção para quem é um órfão do feminicídio. Essa criança, ela precisa de amparo para que não se torne futuramente um agressor
e para que consiga efetivamente um amparo social, psicológico e às vezes até mesmo jurídico. O Gilmar não teve esse atendimento nem esse apoio. Mesmo assim, conseguiu se reerguer e até abriu um instituto com o nome da mãe para atender os órfãos do feminicídio. Mas o irmão dele não teve a mesma sorte. E o Gilmar não tem dúvida de que tudo isso é culpa do pai dele. Meu irmão é alcoólatra, meu irmão não tem profissão. Eu vejo todo dia meu irmão chegando em casa bêbado, meu irmão trabalhando trabalho informal, não tem carteira de trabalho, não tem profissão. Na próxima reportagem dessa série, você vai saber como é o acompanhamento de jovens que são órfãos do feminicídio e quais cuidados devem ser tomados para que lá na frente eles não sejam um reflexo dos próprios pais. Nós temos que ser ouvidos, sim. Nós não podemos terceirizar a nossa voz não pode ser terceirizada. As pessoas têm que ouvir, sim, os nossos feminicídios. Pois é, e para ajudar a gente a entender um pouco mais desse drama que vive a sociedade, porque não tem classe social para acontecer esse tipo de problema, esse tipo de crime. Eu tenho o prazer de receber aqui, numa primeira entrevista, numa primeira conversa, a nossa colunista aqui para esses assuntos, vai nos ajudar a entender um pouco mais desse mundo policial, que é a doutora Márcia Marcondes, ela que é colunista, passa a trabalhar com a gente aqui, ajudar a gente a tentar entender esse cotidiano. A doutora Márcia foi coordenadora, né? Trabalhou na polícia por 25 anos, foi coordenadora das 20 delegacias da mulher do Paraná, somou aí 25 anos de história só dentro da polícia. Eu quero dar aqui as boas-vindas à senhora, doutora Márcia Marcondes, agradecer pela senhora ter aceitado esse nosso convite de vir aqui para o Balanço Geral e nos ajudar nesse trabalho aí. Primeira pergunta que eu quero fazer para a senhora, num gesto são vários crimes, né, doutora? Sim, me permita uma pequena quebra de protocolo nesse nosso primeiro dia, que é um dia histórico, né? Eu ia desejar sorte. Obrigado, doutora. Mas eu pensei que eu não vou desejar, não. Que sorte para a pessoa competente é encontrar outras pessoas competentes que queiram a mesma coisa. Isso já conseguiu. Então, eu vou desejar sucesso. Obrigado, e que, evidentemente, vai acontecer. E agradecer também por poder participar desse projeto. Foi sorte nossa tê-la conosco, então, né? Vamos unir, então, aqui as nossas forças, né, doutora? Que sorte Márcia? você já tem. Agora... Que maravilha. Mas, retornando ao nosso assunto, e se o programa fosse um buquê de rosas, eu fiquei na área dos espinhos, né? Verdade. Com certeza, num único gesto, né, que é esse gesto derradeiro de eliminar uma vida, uma morte violenta de uma mulher, você tem muitas consequências. Entre essas consequências, a desagregação da família, esses filhos, esses sim, sofrem muito mais. Não só pela perda da mãe, não só pela perda do pai, mas também porque acabam perdendo seus amigos, porque eles acabam tendo que ser deslocados de onde eles moram para residir ou com a família ou residir numa instituição, dependendo da situação. E eles perdem toda a referência de infância que eles tiveram até ali, eles acabam perdendo. E não tem classe social, né, doutor? Porque a gente vê, infelizmente, esse gesto, né, do feminicídio acontecendo em várias classes, em todas as classes. Infelizmente, nós não temos nem diferença de classe social, nem diferença de cultura, inclusive, né? As pessoas advogadas, nós tivemos a situação de serem vítimas de feminicídio recentemente. A gente vê pessoas que então conheciam da lei, disputavam isso e que ainda assim tiveram essa infelicidade. Mas a gente entende que o crime não começa nesse momento, ele começa sim lá naquele primeiro momento em que houve um desacordo do casal, no qual houve um desrespeito, seja verbal, seja físico, e aí o progresso para que a gente acabe chegando no feminicídio, às vezes é muito rápido. Doutora Márcia Marcondes, obrigado pela sua primeira participação aqui com a gente, ajudando a entender um pouco mais desse mundo policial. Nós teremos aí numa segunda parte dessa reportagem, a gente vai voltar a conversar. Muito obrigado, doutora Márcia.